Olá, alunos! É sempre um prazer estar aqui com vocês. E na nossa quarta e última aula, falaremos sobre eletrônica de potência e algo que tem tudo a ver com ela, que são seus dispositivos de partida para motores elétricos de indução. Como é de costume, peço que vocês estejam munidos de papel e caneta para anotarem qualquer dúvida que vier a surgir. Essas dúvidas poderão ser postadas no nosso fórum Tira Dúvidas da respectiva aula e eu terei prazer em respondê-los. Fiquem atentos à nossa sala virtual, pois este será o nosso principal meio de comunicação. Nesta aula, começaremos a falar sobre o que é eletrônica de potência. Bom, o que é eletrônica de potência? É uma área da engenharia elétrica que envolve três áreas: potência, eletrônica e controle. A eletrônica de potência trata da aplicação de dispositivos semicondutores de potência, tais como transistores e tiristores, na conversão e no controle de energia elétrica em níveis altos de potência. Essa conversão normalmente é de AC para DC ou vice-versa, enquanto os parâmetros controlados são tensão, corrente e frequência. Bom, agora que introduzimos sobre o que é eletrônica de potência, vamos falar sobre as partidas mais comuns para os motores elétricos de indução. Os objetivos dessa sessão será conhecer os principais métodos de partida de motores de indução trifásicos, bem como suas vantagens e desvantagens, identificar e conhecer os diagramas principais e de comando para os métodos de partida estudados, conhecer métodos mais eficientes de partida controlada utilizando-se soft starters e inversores de frequência. Partida dos motores trifásicos de indução. A partida dos motores trifásicos de indução deverá, sempre que possível, ser direta por meio de contatores. É a maneira mais simples e barata de se partir um motor de indução trifásicos. Porém, há casos em que a corrente de partida do motor é elevada, tendo as seguintes consequências prejudiciais. São elas a queda de tensão elevada no sistema de alimentação da rede, e isso provoca perturbações em equipamentos instalados no sistema. Temos também a elevação no custo de instalação, uma vez que o sistema de proteção e controle, cabos, contatores, etc., deverá ser superdimensionado. A imposição da concessionária de energia elétrica que limita a queda de tensão da rede. Para motores com potência maior que 5 cavalos, para uma tensão de 127 volts ou 220 volts, ou 7,5 cavalos para 220 ou 380 volts, deve-se utilizar algum tipo de partida que não seja a partida direta. Nessa faixa de potência, o pico de corrente de partida ainda não causaria grandes perturbações no circuito. Qualquer potência de motor maior que esta, é indicado o uso de algum tipo de partida. Tipos de partida. Os tipos de partida mais comuns são a partida direta, partida com chave estrela-triângulo, partida com chave compensadora, partida suave com soft starter, partida com inversores de frequência. Começaremos então pela partida direta. Partida direta é um método de acionamento de motores de corrente alternada, no qual o motor é conectado diretamente à rede elétrica. Ou seja, ela se dá quando aplicamos a tensão nominal sobre os enrolamentos do estator, do motor, de maneira direta. Para a implementação desse sistema de partida, é utilizado um contato como dispositivo de manobra e dispositivos de proteção, como fusíveis e relés de sobrecarga ou disjuntores. Um exemplo de dispositivo de proteção neste circuito é o relé térmico, indicado na figura, que protegerá o circuito contra sobrecargas. Partida direta, vantagens e desvantagens. Temos como vantagem: é a forma mais simples de partir um motor. E a principal vantagem é o custo, pois não é necessário nenhum outro dispositivo de suporte que auxilie a suavizar as amplitudes de corrente durante a partida. As desvantagens.
transiente de corrente e torque durante a partida, a corrente varia de 4 a 12 vezes a nominal. Obriga o projetista do sistema elétrico a superdimensionar o sistema de alimentação, os disjuntores e os fusíveis. Dependendo dos valores de pico de corrente, a tensão do sistema pode sofrer quedas. A situação ainda piora à medida que a potência elétrica do motor aumenta. Nas aulas anteriores, vimos que, para se obter a mudança de sentido de rotação de motores trifásicos, basta inverter duas fases quaisquer que alimentam o motor. Isso, às vezes, é necessário para que uma máquina ou equipamento complete o seu ciclo de funcionamento. Podemos citar como exemplos portões de garagem, plataformas, elevatórias de automóveis, tornos mecânicos, dentre outros. A figura ao lado ilustra os diagramas de força e de comando de um sistema de partida direta, com reversão lenta. Para a realização da reversão, são utilizados dois contatores, C1 e C2, e duas botoeiras NA, B1 e B2, além de uma botoeira NF B0, que é o botão desliga geral. Sobre partida estrela-triângulo. No método de partida estrela-triângulo, o motor parte em configuração estrela, o que proporciona uma menor tensão nas bobinas, diminuindo assim a corrente de partida. Por meio dessa manobra, o motor realizará uma partida mais suave, reduzindo a sua corrente em 1 sobre raiz de 3, o equivalente a mais ou menos 1 sobre 3, em relação à corrente caso fosse acionado em partida direta. Um ponto importantíssimo em relação a este tipo de partida de motor elétrico trifásico é que o fechamento para triângulo só deverá ser feito quando o motor atingir pelo menos 90% da sua rotação nominal. Partida com chave compensadora. A chave compensadora pode ser usada para partida de motores sob carga, onde a chave estrela-triângulo é inadequada. Com ela, podemos reduzir a corrente de partida, evitando sobrecarga na rede de alimentação, deixando, porém, o motor com um conjugado suficiente para a partida e aceleração. A tensão na chave compensadora é reduzida por meio de um autotransformador trifásico que possui geralmente TEPs de 50%, 65% e 80% da tensão nominal. Na figura abaixo são ilustrados os diagramas principais e de comando para a partida com chave compensadora. Bom, sobre partida suave com soft starter. Quando o acionamento elétrico não exige variação da velocidade do motor, querendo-se apenas uma partida mais suave, de forma que se limite a corrente de partida, evitando assim quedas de tensão da rede de alimentação, uma ótima opção consiste no uso de soft starters. Soft starters são chaves de partida estática projetadas para a aceleração, desaceleração e proteção de motores de indução trifásicos, por meio do controle da tensão aplicada ao motor. Seu uso é comum em bombas centrífugas, ventiladores e motores de elevada potência, cuja aplicação não exija a variação de velocidade. Esses dispositivos eletrônicos são compostos de pontes de tiristores SCR ou TRIAC, acionadas por uma placa eletrônica microcontrolada. Tiristores são componentes eletrônicos especialmente desenvolvidos para se trabalhar em corrente alternada. Quando são empregados SCR, retificadores controlados de silício, estes são utilizados na configuração em antiparalelo, permitindo o fluxo de corrente nos dois sentidos, tal como acontece com os TRIAC. A título de comparação, um TRIAC pode ser visualizado como dois SCR dispostos em antiparalelo. A soft starter controla a tensão sobre o motor por meio do circuito de potência, constituído pelos tiristores.
Pode-se, então, controlar a corrente de partida no motor, proporcionando uma partida suave, que é soft start em inglês, de forma a não provocar quedas de tensão elétrica bruscas na rede de alimentação, como ocorre em partidas diretas, e nem picos de corrente, como acontece em partidas estrela-triângulo. A figura do slide ilustra uma comparação entre os valores de corrente exigidos para esses métodos de partida. Partida suave com soft starter e suas vantagens. A seguir, podemos resumir as vantagens de um sistema de partida com soft starter em relação aos demais sistemas vistos, a partida direta e a partida estrela-triângulo e a chave compensadora. A partida suave de motores, reduzindo assim os desgastes mecânicos, redução dos picos de corrente na partida, grande economia de espaço nos painéis devido à sua construção compacta, contatos de bypass integrados, economia de energia, alívio do sistema elétrico, ajustes simples e rápidos. Começaremos a falar aqui sobre conversores de frequência, ou, como também são conhecidos, inversores de frequência. São objetivos dessa seção: compreender o princípio de funcionamento de um inversor de frequência, identificar as principais vantagens de se utilizar o inversor de frequência em sistemas de acionamento, conhecer os elementos constituintes de um inversor, conhecer os principais parâmetros de um inversor de frequência, distinguir um inversor de frequência escalar de um vetorial. Os inversores de frequência, também conhecidos como conversores de frequência, são dispositivos eletrônicos que convertem a tensão da rede alternada senoidal em tensão contínua e, finalmente, convertem essa última em uma tensão de amplitude e frequência variáveis. A velocidade de rotação de um motor de indução, como visto anteriormente, depende da frequência da rede de alimentação. Quanto maior a frequência, maior a rotação e vice-versa. Assim, quando o motor de indução for alimentado por um inversor de frequência, pode-se facilmente controlar a velocidade do eixo do motor por meio da variação de frequência imposta pelo inversor. A frequência de operação de um inversor está normalmente entre 0,5 e 400 Hz, dependendo do modelo e da marca. Os inversores de frequência possuem uma entrada ligada à rede de energia comum de alimentação, podendo ser monofásica ou trifásica, e uma saída que é aplicada ao dispositivo que deve ser alimentado. No nosso caso, o motor de indução trifásico, como é mostrado na figura do slide. Nos inversores de frequência, pode-se controlar a partida e a frenagem do motor, bem como controlar a velocidade e o sentido de rotação do motor. Os inversores de frequência não somente controlam a velocidade do eixo de motores elétricos trifásicos de corrente alternada, como também controlam outros parâmetros inerentes ao motor elétrico, sendo que alguns deles são o controle de torque, corrente de sobrecarga, corrente máxima de partida ou a corrente de pico, como também é conhecida, dentre outros. Este equipamento versátil e dinâmico é muito utilizado nas mais diversas áreas: elevadores, máquina-ferramenta, bombas, tração mecânica, etc. As principais vantagens de se utilizar um inversor de frequência em sistemas de acionamento são a redução dos custos de instalação, otimização do processo, possibilidade de controlar as partidas e frenagens dos motores, menor manutenção, aumentando a vida útil do sistema, possibilidade de minimizar o consumo de energia quando se utiliza rotações menores, redução do ruído, menor custo de implantação e manutenção em relação aos sistemas mecânicos de variação de velocidade, manutenção da capacidade de conjugado aplicar a carga durante toda a faixa de variação de velocidade, melhoria do fator de potência,
Possibilidade de se implantar um controle em malha fechada por meio de uma rotina PID interna ao inversor. O inversor funciona da seguinte maneira: ele é ligado à rede, podendo ser monofásica ou trifásica, e em sua saída há uma carga, geralmente o motor, que necessita de uma frequência variável. Para tanto, o inversor tem como primeiro estágio um circuito retificador responsável por transformar a tensão alternada em contínua. Tem um segundo estágio composto de um banco de capacitores eletrolíticos e circuitos de filtragem de alta frequência. E finalmente um terceiro estágio composto de transistores IGBT capaz de realizar a operação inversa do retificador, ou seja, de transformar a tensão contínua do barramento de corrente contínua para corrente alternada e com a frequência desejada pela carga. Neste slide é mostrado um diagrama resumido de um inversor. Nessa figura, a seção em azul é o retificador e em vermelho é o circuito inversor, responsável por transformar a tensão contínua para alternada. A seção intermediária em verde, denominada de barramento CC, é utilizada para filtrar a tensão contínua proveniente da seção retificadora. Pessoal, existem vários fabricantes de inversores de frequência que apresentam características e funcionamentos semelhantes, mas que podem variar de acordo com a faixa de atuação, tanto da frequência quanto em relação à potência a ser utilizado. O inversor é composto por 4 blocos, cada qual responsável por determinada tarefa. Blocos constituintes do inversor são: o primeiro bloco seria a unidade central de processamento, CPU, formada por um microprocessador ou por um microcontrolador, além de responsável por gerar pulsos de disparos através de uma lógica de controle. Na CPU encontraremos também as memórias do inversor. O segundo bloco seria a interface homem-máquina, o IHM. É por meio deste dispositivo que se pode visualizar o que está ocorrendo no inversor com o display e parametrizá-lo de acordo com a aplicação, que seria através das teclas. Por meio da IHM, pode-se visualizar diferentes grandezas do motor, como tensão, corrente, frequência, e do próprio inversor, como tensão do barramento CC, alarmes, entre outras funções. E temos também o terceiro bloco, que seriam as interfaces. A maioria dos inversores podem ser comandados por meio de 2 tipos de sinais, analógicos ou digitais. Normalmente, quando se necessita controlar a velocidade de rotação de um motor no inversor, utiliza-se uma tensão analógica de comando 0 a 10 volts. Pode-se também configurar cada uma das entradas analógicas para a operação com sinal de corrente 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA. Além da interface analógica, o inversor possui entradas e saídas digitais. Por meio de um parâmetro de programação, pode-se selecionar qual entrada é válida, analógica ou digital. O quarto bloco, etapa de potência. A etapa de potência é constituída por um circuito retificador que alimenta por meio de um circuito intermediário chamado barramento CC, o circuito de saída do inversor. Seria o módulo IGBT. Pessoal, nesse slide nós podemos observar de forma esquemática, então, o primeiro bloco, que seria a nossa unidade central de processamento, a CPU. O segundo bloco, que seria a nossa interface homem-máquina, ou IHM. O terceiro bloco, as interfaces. E, por fim, o quarto bloco, a etapa de potência. Podemos também perceber na figura os 3 estágios do inversor, que seria a conversão do sinal AC para CC, depois temos a filtragem desse sinal, e, por fim, a inversão do sinal de CC para AC, ou seja, de corrente contínua para corrente alternada. Sobre a parametrização dos inversores,
Os principais parâmetros encontrados nos inversores são: parâmetro de acesso, leitura e escrita. É um parâmetro de proteção. Por meio dele é permitido ou não ao usuário a alteração dos demais parâmetros do inversor. Tensão nominal do motor. Esse parâmetro existe na maioria dos inversores comerciais e serve para informar ao inversor qual é a tensão nominal em que o motor irá operar. Temos também a corrente nominal do motor. Bom, esse parâmetro determina o valor de corrente que será utilizado nos cálculos que serão feitos pelo inversor, como, por exemplo, para proteger de sobrecargas. Frequência mínima de saída. Esse parâmetro determina a velocidade mínima do motor. Deve ser sempre menor que a frequência máxima. Bom, continuando sobre os parâmetros que nós temos no nosso inversor, temos também a frequência máxima de saída. Esse parâmetro determina a velocidade máxima do motor. Deve ser sempre maior que a frequência mínima. Frequência de jogue. Jogue, que seria impulso, é um recurso que faz o motor girar com velocidade bem baixa. Isso facilita o posicionamento de peças antes da máquina funcionar em seu regime normal. Por exemplo, encaixar o papel em uma bobinadeira antes de o papel ser bobinado efetivamente. Tempo de partida ou rampa de aceleração. Esse parâmetro indica em quanto tempo deseja-se que o motor chegue à velocidade programada, estando ele parado. Esse parâmetro deve respeitar a inércia da carga e o limite de corrente do inversor. Tempo de parada ou rampa de desaceleração. Inversor pode produzir uma parada gradativa do motor. Essa facilidade pode ser parametrizada e, como a anterior, deve levar em consideração a massa, seria a inércia da carga acoplada. Existem vários outros parâmetros que não serão citados aqui, porque são realmente muitos. Pessoal, o que vimos nesta aula foi apenas uma pequena parte do que são e o que podem fazer os inversores. Eles são dispositivos muito utilizados nas indústrias que, quando bem operados, realizam diversas tarefas, trazendo várias vantagens do seu uso. Bom, espero que com esta aula vocês tenham entendido mais sobre o que é eletrônica de potência e quais são os tipos de partida de motores mais conhecidos e mais utilizados. Ressalto que os tipos de partida de motores vistos aqui, partida direta, estrela-triângulo, partida com chave compensadora, partida através de soft starter e, por fim, com a utilização dos inversores, são muito empregados em diversos setores e saber escolhê-los e operá-los adequadamente faz realmente uma grande diferença. Bom, eu vou ficando por aqui e lembrando que qualquer dúvida é só ir no nosso fórum Tira Dúvidas e eu irei respondê-los brevemente. Espero que tenham gostado da disciplina e se tiverem algum interesse maior em algum assunto dos que foram apresentados nas aulas, podem entrar em contato através do fórum. Foi um prazer estar com vocês, um grande abraço e até a próxima!